Hoje é dia 22 de junho de 2012, aqui detrás da câmera do celular, eu, Gilvander Luiz Moreira, e nós estamos aqui na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no campus da Pampulha. Estamos aqui em frente à Escola de Engenharia, um século de conhecimento e trabalho em evolução, Escola de Engenharia, onde agora há pouco terminou mais uma Assembleia Geral dos professores da UFMG que estão em greve. Nós estamos aqui com o professor William Rosa Alves. Tudo bem, professor William? Tudo bem, com dignidade. Meu irmão, professor William Rosa Alves, você é professor do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências aqui da UFMG, né? Certo. Professor William, terminou agora há pouco, eu tive a alegria de participar de mais uma Assembleia Geral dos professores da UFMG que estão em greve desde o último dia 19 de junho, reforçando aí a greve de dezenas de universidades federais, dos institutos federais, né? Eu pergunto, como é que foi a Assembleia, os principais pontos discutidos, quais as principais deliberações, né? Qual o motivo que foi deliberado nessa Assembleia, a continuidade da greve, não é? Certo. A Assembleia foi expressiva de muitas unidades, né? Unidades que estão se incorporando e dedicando ao comando local de greve, unidades que têm informações e discussões que atestam a complexidade do nosso trabalho, né? E com uma consciência, né, de que o nosso trabalho em educação, ele significa assim, um envolvimento com gerações, inclusive de diversas idades, né, diversas faixas etárias, diversas origens, várias perspectivas, mas no sentido comum de uma formação intelectual, profissional que seja firme, digna, crítica no sentido que seja sempre criteriosa, né? Essa Assembleia, ela exprimiu, né, de praticamente todos os colegas, né, de diversas unidades da UFMG, e por esse motivo é uma greve que está lidando muito consciente, incisivamente com as nossas condições de trabalho na UFMG, considerando-a como essas condições como uma condição de trabalho dos professores das universidades federais, assim como professores dos institutos federais de educação tecnológica, que estão em greve também via, né, Sinacef. Ou seja, a complexidade do trabalho docente em educação e com muitos pontos em comum da complexidade do trabalho técnico-administrativo em educação exprime muito esse momento, né? Então essa Assembleia, ela aponta, né, já a continuidade da discussão, ampliação da discussão, considerando, por exemplo, que se exprime na carreira esses aspectos da condição de trabalho, mediante ao que tem sido cobrado dos professores das federais e dessas outras instituições, intensidade de trabalho, metas e resultados, né? Então hoje na Assembleia tiveram bastante, inclusive, depoimentos de como está o trabalho na UFMG, né? A CAPES está impondo assim, um produtivismo, inclusive eu fiquei até comovido, assim, eu ouvi depoimento de professores dizendo que vários professores estão até em estado de licença porque adoeceram por causa da pressão que o produtivismo está fazendo, né? Sim, a CAPES é uma forma até nítida, é uma das formas que tem bastante esse viés, né, de intensificação da produção docente, né, na forma das orientações que resultam em dissertações e teses defendidas, em publicações que são muito medidas, né, e compõem rankings, né, como se essa fosse... É uma forma de exprimir a qualidade do nosso trabalho, né? Porém, crivar, né, como se a qualidade das universidades, né, pudesse chegar a um ranking, assim como, né, se faz em outros setores da vida,
principalmente, digamos, aqueles da economia, é um problema e é né, e sempre se coloca aí a questão da legitimidade dessa produção, né? A CAPES é uma expressão disso, não é só ela, estamos conscientes disso, como que colegas entre nós, porque somos pares, né? E não podemos confundir uma situação, digamos, temporária, né, de estar presente numa coordenação de uma pós-graduação, de uma atividade após uma representação, um conselho assessor da CAPES, do CNPq, né, que são os conselhos, agências de fomento à pesquisa, entre outros, né, não confundir isso com a nossa condição docente em geral, né. Até porque ela está coerente, a CAPES até aparece mais, mas ela está coerente, numa relação até dialética entre, né, essas agências e a universidade, uma perspectiva de intensificação do trabalho docente, o produtivismo. Então, assim como a gente diz da CAPES, a gente diz também de gestores, às vezes estão mais próximos de nós, mas também de governantes que concebem a educação como praticamente como se fosse um setor econômico, como se fosse um produto em que vai ser medido, né, como mercadoria, ou seja, sempre medindo o que seria custo de produção, né? E o que é o preço dessa mercadoria posta, por exemplo, no mercado. Essa é a visão hegemônica em relação à educação, foi posta pelos últimos governos, né? E é um desafio. Agora, a incidência real, concreta dela na nossa atividade docente, e aí as assembleias têm sido expressivas, essa também, né, de uma percepção e até um mal-estar, dizendo o seguinte: então, peraí, tem esse aspecto, ele é cotidiano na nossa vida, né, da intensificação do trabalho, da complexificação do trabalho, da transferência de ferramentas e meios de trabalho para as nossas residências, né, para fora da universidade, né, para as nossas residências, para cumprir não só em geral as 40 horas semanais da universidade, mas para como é que isso é estendido com prestação de serviços, né, e que tem corroído a tradição da extensão como relação da universidade. Ou seja, tem sido mais trabalho, tem sido mais tempo objetivo de trabalho, né? Podemos dizer, existe uma mais-valia absoluta no trabalho docente, né? Assim como uma mais-valia relativa, né? A própria universidade, com uma modernização seletiva, ela implica, inclusive, ela potencializa a nossa capacidade de trabalho, né? Agora, estamos conscientes que isso é um desgaste físico, emocional, até chegando a contextos de adoecimento, né? Hoje é uma questão na nossa atividade docente, né? E articulamos essa questão, né? E não só, digamos, do ponto de vista pessoal ou dependendo do perfil grupal, né? O perfil do qual participamos, né? Como se fossem grupos focais, né? Tem essa dimensão, né? Professores que estão envolvidos em determinados projetos que são contribuição em aspectos inclusive estratégicos, né, para a formação social brasileira, né, no momento ou até em termos do futuro, né. Nós não somos avestruzes, procuramos sempre contextualizar e dialogar essa contextualização na formação de profissionais, de intelectuais que formamos na universidade, né. E até por isso sabemos que os aspectos objetivos, formais, estruturais da nossa atividade docente têm nome. Então é uma greve que articula, tem a ver com a condição de trabalho, mas ela não está no nível que é legítimo, né? A luta por melhores salários, existe uma defasagem, nós ganhamos menos em termos reais. Como disse vários professores, falou, não precisamos ficar acanhados de defender melhoria salarial e carreira salarial, porque é algo... Sim, assim como outras profissões, ocupações, é daí que nós, né, tiramos a vida e, quem sabe, né, uma vida digna, condigna, no sentido de a gente oferecer bem a nossa atividade, né? Então, não só objetivamente, nós hoje recebemos um salário real menor do que recebíamos quando entramos em greve em março para abril de 1998,
né, durante outro governo, não só esse fato objetivo no nível do salário, como isso está articulado pelas próprias proposições e definições digamos, o que o governo emplaca no Congresso Nacional, né, tem a ver com a nossa carreira. Nós somos uma carreira que hoje ela foi bastante fragmentada, esfacelada, né? Ela tem uma condição concreta de que o nosso salário base é muito baixo, né? Então nós estamos lutando para, né, avançar na incorporação das gratificações, até porque quando nós nos aposentamos, pode ser que muitos de nós, né, percamos em torno de 30% do salário que se tinha na ativa. Tem esse aspecto, é uma questão geral também, afeta o serviço público, mas uma concepção de previdência, né, como se na ativa você vale um tanto. Quando se aposenta, é como se é considerado como mais um ativo financeiro, e não pelo tempo que você dedicou à sociedade onde se inseriu, né, como um profissional, né? Nossa carreira tem esse aspecto e tem o aspecto de uma, digamos, do conjunto das condições, né? Seja o tempo que é o aprimoramento da nossa atividade docente, pelo tempo, pela nossa titulação, né? E esses aspectos eles são avaliados pelos nossos pares. Existe um processo interno de avaliação, né? Então as nossas questões, né, e as propostas dos docentes, né, protocoladas, abertas à negociação, a perspectiva de uma negociação ainda no segundo semestre de 2010, né, e que o governo não respondeu objetivamente, concretamente até agora, né, essas questões elas significam... William, me chamou muita atenção vários professores dizendo assim, olha, o governo federal está priorizando a educação pública muito no discurso, mas na prática está deixando muito a desejar, né? Isso que você está colocando, né? De fato é isso, né? Nós queremos um avanço e temos uma proposta, né, de carreira, né? Os docentes nacionalmente em greve têm uma proposta de carreira, né, que está posta para a mesa de negociação. Desde 2010 eles não deram resposta concreta nossa interpretação é que o governo é o seguinte: tem condições, obviamente, tem condições técnicas para isso. Qual seria, digamos, a determinação política ou a perspectiva política do governo para não apresentar a proposta, né? O argumento do governo a carreira ela mexe com as contas da União, porque ela implica em assumir determinados montantes, né, da nossa malha salarial. Isso modifica o montante da parte da receita que, né, seja a nossa remuneração, né, que entendemos, assim como qualquer, né, trabalhador, que isso é direito do trabalhador, salário é direito do trabalhador, certo? E no serviço público, a nossa responsabilidade, né, ela implica em um salário sustentado com uma carreira que seja consistente, né, que contemple a complexidade e que seja uma carreira que ela destaque, ela corresponda a esses aspectos, como eu mencionei, né? Essa proposta já está posta para o governo desde 2010, né? Até 2011 houve inclusive um início de negociação que redundou numa oficina em Brasília em novembro de 2011, e do compromisso que o governo assumiu de apresentar então a proposta para si, né, realmente se definir se praticar que há um processo de negociação, né? O próprio governo do ano passado para cá não caminhou, não apresentou em 31 de março, não apresentou em 31 de maio, né, que foi uma outra postura, e não apresentou, e na verdade cancelou a reunião, né, do último 19 de junho, né, onde deflagramos aqui a greve na UFMG, né, o governo simplesmente cancelou a reunião, né? Então, por todos esses motivos, estamos em greve, né? Tentamos dizer assim da nossa responsabilidade, nosso compromisso
com a formação de profissionais, né, que estão cientes da dimensão cidadã da sua atividade. Ok, professor William Rosa, eu senti que essa Assembleia Geral que aconteceu aqui, esse dia 22 de junho, ela foi muito animadora. Quer dizer, eu entendi que ela foi no sentido de implementar o fortalecimento da greve aqui na UFMG. Em síntese, quais foram as principais deliberações, né, as principais propostas aprovadas nessa Assembleia dos professores aqui da UFMG hoje? Nós estamos intensificando as atividades nas unidades. As unidades definem propostas, né, que levam para o comando local de greve, que se reúne todas as tardes, né, e aí já estão planejadas as atividades da greve, né, tanto atividades específicas como atividades gerais. O aspecto da carreira e outras dimensões do nosso trabalho serão debatidos em seminário, né, na terça-feira, 26 de junho, às 13 horas. Certo? Assim como nós estamos marcando, né, nova assembleia e manifestação, né, com a disposição de panfletos para cidadãos de Belo Horizonte, para a cidadania de Belo Horizonte, saber dos motivos da nossa greve, e ou seja, quando a universidade vai para iniciar ou reiniciar um bom diálogo com o povo. E o indicativo certo? Dessa manifestação pública? Quinta-feira. Próximo, né? Quinta-feira, né? Quinta-feira, 28. Né? E onde faremos atividades na região central de Belo Horizonte. Ok, professor William Rosa, muito obrigado por essa entrevista, tá aí, sucesso e firmeza na luta aí. Igualmente, grato pelo apoio e a todo, né, e quem mais acompanha, né, esses vídeos e pode divulgar, difundir, assim como pode, né, apresentar questões para o nosso diálogo, né, é uma questão de uma boa cidadania, uma cidadania criteriosa. Ok, obrigado. Muito obrigado, professor. Então nós, aqui atrás do celular, eu, Gilvander Luiz Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra e fazendo disciplina isolada aqui na Faculdade de Educação da UFMG, acompanhando a greve dos professores da rede da UFMG, né, nesse 22 de junho de 2012, onde aqui diante do auditório da Faculdade de Engenharia, onde agora nessa manhã aconteceu mais uma Assembleia Geral aqui. Obrigado pela atenção. Quem quiser mais contato com o comando de greve, pode acessar através do e-mail comandodegreve@gmail.com. Um abraço, Gilvander, obrigado.